Bom, meu nome é Maria Eduarda Pérez, todo mundo me conhece por Duda. Hoje eu estou como coordenadora de RH na Mercos, uma empresa de tecnologia lá de Joinville. Estamos completando semana que vem 15 anos de mercado. Então, nós somos uma empresa de tecnologia e fazemos um software de automação de vendas. O nosso público-alvo são indústrias, representantes e distribuidoras. E a empresa nasceu com 3 sócios fundadores. A ideia era tirar o bloquinho de anotação do representante comercial e automatizar esse processo. Ao longo dos 15 anos, a gente descobriu que a gente conseguia ajudar o mercado muito mais do que só tirando o bloquinho de anotações. E hoje nós somos o software mais completo de vendas do Brasil. Eu entrei na Mercos como analista de treinamento e desenvolvimento. Hoje a gente está com um time bem robusto de RH. Antes eram 3, 4 pessoas. Quando eu entrei eram 2 pessoas. E aí logo na minha contratação também entrou mais 2 colaboradoras. E hoje a gente está com 173 colaboradores. M-Players, como a gente se chama. Então, como eu comentei, a empresa sempre foi preocupada com as pessoas e com o desenvolvimento das pessoas. Eu entrei em 2018, já era um caminho que já estava traçado, então não fui eu que criei tudo que a gente tem hoje, é muito cada mão. A gente sempre fala que a Mercos é feita por todos nós. E o que a gente fez foi estruturar esses caminhos, dar luz para os caminhos. Então, logo em 2018, 2019, a gente estava muito preocupado sobre como que os M-Players estavam sendo acompanhados. E já existia a figura do one-on-one, do follow, só que a gente começou a ver também algumas avaliações de colaboradores, pesquisas internas, que eles gostariam de mais luz, mais clareza e também mais contato com a liderança direta. E a gente começou a pensar sobre, além da cultura, sobre o formato, de como que a gente ia fazer isso. E na época, não era o momento da gente conseguir fazer essa contratação da Culture, e aí a gente ficou pensando, poxa, mas como que a gente cria uma estrutura? Então a gente criou um documento, um doc mesmo, onde tinha uma estrutura de perguntas que deveriam ser feitas, que a pessoa deveria falar de carreira, de entregas, e era um documento padronizado, onde eu fazia uma conversa com o meu liderado, e aí fazia um Ctrl+C, Ctrl+V para a próxima conversa. E ficava registrado a data ali e o que foi conversado. É o que hoje a Culture tem, né? A gente fez essa cópia. Então, a gente começou a falar mais sobre os follows, a importância desses follows, ajudar também a gestão a fazer essas conversas estruturadas para não ser só um "Oi, tudo bom?". Então, quando a Culture surgiu, então a gente viu que, poxa, vai dar pra gente trazer a Culture para Mercos, a cultura já existia. Então, na época, todos os anos a gente olhava para o mercado, pensava em soluções e a gente já conhecia a Culture. E a Culture sempre foi, que a gente brinca, o nosso sonho de princesa, né? A gente ter a Culture. A gente viu como a Culture era, inclusive conhecemos e tivemos várias demos, várias reuniões com concorrentes da Culture também. E a gente percebeu que sim, a Culture era melhor. E na época a gente olhou e viu, ok, o preço também é o mais caro. E a gente também foi percebendo que o preço era mais caro, mas era um investimento. O que a Culture trazia pra gente tinha muito benefício. Então a gente percebeu um dos produtos, que é o Follow One-on-One. O que a gente fez na época foi ver que a Culture fazia algo muito bem estruturado, organizado e como que a gente podia fazer dentro da Mercos. Então hoje a gente tem padronizado que todos os colaboradores precisam ter um follow por mês. Essa é uma regra. E aí essa regra, ela se baseia em programas dentro da Mercos. Então, para o colaborador receber um aumento de salário ou uma promoção, que aí ele vai pular de um nível para o outro, como se fosse júnior para pleno, ele precisa ter um follow registrado. Então, através dos follows, das conversas estruturadas, o líder consegue perceber quais são as dificuldades do colaborador. Tem mais um produto que a gente usa que eu estava esquecendo. E eu acho que para mim é uma grande valia. Quando eu estava como analista, a gente começou a fazer a nossa pesquisa de satisfação, né? Uma pesquisa geral anônima.
E eu lembro que eram pelo menos 2 dias inteiros que a gente gastava compilando, porque a gente fazia no Excel. Hoje a Culture trabalha com relatórios. Muitas vezes a gente vê os indicadores da Culture como PDI, não é o nosso critério, mas como trabalha com relatório, é muito fácil hoje a gente extrair e levar para o nosso Power BI, que é o que a gente faz. Então isso é uma mão na roda gigantesca. Aí a gente gasta tempo falando sobre desenvolvimento e a gente não gasta tempo com essas tarefas burocráticas e operacionais que a gente não precisa. Então, da mesma forma que o follow é uma regra, o colaborador ele precisa ter um PDI estruturado dentro da Culture Rocks. E o que é esse PDI estruturado? A pessoa precisa ter lá a área que ela está desenvolvendo, exemplo, negociação, e a nossa regra é que ela precisa ter 3 formas de desenvolver isso. Só que a gente percebeu ao longo do caminho que só deixar a regra dentro do nosso portal não era o suficiente. Então, eu acho que quando a empresa decide contratar uma plataforma, a empresa precisa entender que ela precisa criar uma cultura. A ferramenta é ótima, vai ser ótima, mas se ela for muito bem manuseada. Então, o que a gente também faz muito é perceber o que a plataforma entrega, o que a gente quer e como que a gente consegue conversar. E é muito legal porque a estrutura da Culture é muito o que a gente acredita. Então, quando, por exemplo, o colaborador cria uma nova área de desenvolvimento, ou ele vai desenvolver algo nele que não tem, exemplo, eu que sou de RH, negociação, ou ele vai potencializar algo que ele tem, exemplo, eu de RH, comunicação. A gente acaba que desde o onboarding a gente explica a estrutura do nosso programa de desenvolvimento, que também é a Culture. A gente já usa as mesmas tags, as mesmas descrições que a Culture usa para a gente explicar, porque daí fica mais fácil. Ou seja, falando de linha de tempo, o colaborador, ele vai entrar, ele vai entender o que é o programa, ele vai ter essas conversas estruturadas e dessas conversas o gestor vai conseguir identificar o que ele precisa desenvolver ou o que ele precisa potencializar. Isso precisa estar dentro, isso precisa ser a área de desenvolvimento dele do PDI. E dentro do PDI, ele vai precisar escolher 3 formas de desenvolver aquilo. Então, a gente sempre fala para o colaborador que se ele quer desenvolver algo, falar sobre desenvolvimento, ele precisa escolher pelo menos 3 formas. Ele precisa, talvez, ler um livro, talvez fazer uma rodada de feedback. E aí, tudo isso que a gente está falando é o plano de ação. Então, ele precisa escolher pelo menos 3 do plano de ação, que ele vai fazer o PDI. E aí, a gente vai conseguir acompanhar. Então, o que a gente faz é um treinamento inicial para falar sobre isso. E a gente começou no ano passado, já que a gente está falando de ciclos, a gente não fazia, mas a gente começou a fazer ciclos dentro da Culture. Então, no final do ciclo, a gente faz plantões de PDI, onde a gente explica o que é um PDI. E a gente também criou, acho que eu nunca falei isso para vocês, uma biblioteca de plano de ação. Então, negociação. A gente tem lá um hall de plano de ação que ele pode escolher fazer. E tudo isso a gente faz atrelado à Culture. Insira na Culture esse plano de ação. Então a gente também fez essa biblioteca de plano de ação para ele conseguir pensar sobre formas que ele vai desenvolver. Então, quando a gente percebe, por exemplo, que um vendedor não está conseguindo concluir as vendas, está com problema em negociação, o líder já está lá olhando o processo. Em contrapartida, da mesma forma que o colaborador tem conversas individuais com o liderado e o líder também tem com o líder dele, a gente, como RH, faz uma conversa estruturada com o líder. Nessa conversa, é ali, inclusive, que a gente consegue ajudar ele a falar sobre desenvolvimento. Então, o líder tem uma conversa também estruturada com o RH, que é a figura que hoje a gente conhece por Business Partner. Então a gente vai olhar, ele vai estar falando isso, a gente já vai abrir a Culture Rocks, a gente faz isso durante a reunião, a gente abre, mas cadê o PDI de negociação do fulano? Tem que estar aqui. E mais do que isso, esse ano a gente conseguiu entregar um Power BI. Então uma visualização de toda a empresa. Se hoje eu clicar, eu consigo ver quem da empresa tem PDI e se está atualizado ou não está. Então hoje a gente vai fazer isso. Amanhã, o líder já tem um painel dizendo: parabéns, está ótimo. Não tem PDI. Fazer. Atualizar os prazos. Algo legal é que a gente estruturou a jornada de desenvolvimento do colaborador com a Culture. Chega a me arrepiar. Porque quando o colaborador entra, ele tem algo que se chama Plano de Desenvolvimento de Experiência, PDE. Onde vai estar?
Na Culture, né? A gente sempre brinca. Onde vai estar? Na Culture. Então a gente estrutura os 3 meses de entrada com entregas semanais ou quinzenais. E ele precisa dar esse check se ele conseguiu fazer. No final desse PDE, a gente consegue ver se o colaborador entregou o que a gente estava esperando dele, que são as entregas críticas de sucesso. Então ele entra, tem o PDE. Depois de 3 meses, ele finalizou o PDE. É hora do PDI. E ele vai ficar no PDI com ciclos anuais. Caso as coisas não estejam bem, o colaborador não esteja desenvolvendo, ele vai para algo que se chama PDR, que é Programa de Desenvolvimento da Reversão. É o que o mercado chama de warning. Ah, tá com red flag. Pra gente é PDR. Porque daí não é só essa bandeira, esse alerta que é colocado e o colaborador fica ansioso, desesperado, tá quase sendo demitido. A gente estrutura um plano de desenvolvimento onde o líder deixa claro o que espera daquele colaborador nos próximos 45 dias. E todas essas entregas estão onde? Na Culture Rocks. Então, a vida de desenvolvimento do colaborador está dentro da Culture Rocks. Eu nunca vi uma plataforma de desenvolvimento tão boa quanto a Culture. Vejo algumas aí do mercado que estão, inclusive, tentando copiar, mas ainda não chegaram como a Culture. E algo que a gente sofre muito é o atendimento. E é legal que hoje eu já ouço assim, as pessoas, o atendimento da Culture funciona. Porque a gente tá cansado, né? De não saber quem é o CSM, de o atendimento não ajudar a gente, de ficar 6 horas para conseguir uma informação. Então, acho que a relação da Culture ela é muito boa, começa pelo atendimento. Eu, quando olho a carinha, né? E são coisas pequenas. Ver a carinha da pessoa, que é uma pessoa. Falar, oi, Duda, eu sou o João aqui, eu sou o fulano, eu vim te ajudar. E a gente vê que a pessoa tá ali no chat com a gente tentando ajudar. A gente poder mandar foto, sabe? São coisas muito pequenas. Então, eu acho que a nossa parceria, Culture e Mercos, funciona desde o atendimento. A gente já deu ideias mirabolantes e vocês ouvem, a gente consegue discutir. Nós somos uma empresa de tecnologia, então eu sei que nem tudo a gente consegue fazer, mas a gente é escutado, a gente mostra, olha, tem esse problema, tem aqui, e às vezes até vocês trazem algumas alternativas que a gente nunca tinha pensado. Então, além de entregar valor para os colaboradores, entrega pra gente também do RH. E pra gente, de todas as ferramentas que a gente usa, o melhor atendimento é da Culture, sem dúvida. Eu não consigo ver a gente sem a Culture, né? Agora você trouxe essa pergunta para mim, eu fiquei até pensando, nossa, que mundo triste seria o nosso mundo sem a Culture. Então, é uma parceria de sucesso, muito sucesso. Quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente já pensa na Culture. O atendimento é ótimo, o acompanhamento é ótimo. A gente tem várias ideias para o futuro, várias, vamos ver se vai dar certo. Mas o que a gente construiu até agora é muito bom e o que a gente está vendo que está sendo construído também. Então, a gente fica bem ansioso para os próximos passos.